Jesus, para você que está aqui, que alegria receber você aqui no meu perfil do Instagram, cantor católico Miguel Ângelo. É um prazer, em nome de Jesus, receber você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seja você que vai entrar ao longo dessa live, seja você que vai assistir depois a gravação daquilo que a gente vai conversar esta noite por aqui. E sem mais delongas, sem demorar, eu vou trazer aqui no vídeo a segunda pessoa que vai estar aqui ao vivo. Estaremos juntos aqui. É um trabalho em conjunto, que pela graça de Deus a gente está fazendo. E a Raquel Valentim, que o Senhor suscitou o nosso coração, um projeto de evangelização através de covers de músicas, expressando a unidade no Senhor. Olá, Bem-vinda, Raquel. A paz de Jesus, tudo bem? paz, obrigada, tudo bem. Graças a Deus, estamos por aqui. Bendito seja o Senhor que nos permite estar aqui essa noite, né? Para a gente partilhar com o público do Senhor, as pessoas que entrarem ao vivo, as pessoas que forem assistir depois dessa gravação, um pouquinho sobre esse projeto musical. Então, bem-vinda, Raquel. A gente vai dividir juntos esse momento, certo? Você fica à Bom, vontade também para conduzir da forma como o Senhor colocar no teu coração, a gente vai fazendo juntos aí. Então, fala um pouquinho aí para o povo, o que a gente está fazendo aqui essa noite. Para mim, eu acho que travou o sinal da Raquel. Eu não sei se para os demais também aconteceu essa questão do sinal, mas se tiver acontecido, a Raquel certamente está lá buscando a melhor posição para poder gerar a imagem e ao vivo a gente poder estar aqui essa noite. Enquanto ela está lá resolvendo a questão técnica, eu quero já adiantar aqui aquilo que você já sabe. Você já deve ter percebido uma movimentação aí nos nossos perfis do Instagram, seja no meu perfil aqui, cantor católico Miguel Ângelo, seja no perfil da Raquel, professora Raquel Valentim. Nós trabalhamos juntos na mesma unidade escolar, e já há alguns anos. E o Senhor colocou recentemente no nosso coração, diante de tantas situações que a gente tem vivido no mundo de hoje, sobretudo esse ambiente de guerras, de hostilidade, não só essas guerras que a gente acompanha aí na mídia já há alguns anos, o Papa Francisco, ele dizia muito que a gente vivia já uma terceira guerra mundial em pedaços. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem vivido tensões em grande escala aí ao longo no globo terrestre. A gente tem acompanhado aí recentemente essas questões de tensão entre os Estados Unidos e o Irã, toda essa questão que já envolve já há décadas lá esse conflito na região da Palestina. Oi, voltou, está de volta. Perdão, tive problemas técnicos aqui, Não, acontece, a gente mas está já tô aqui. Acontece, ao vivo é isso, né? Eu estava aqui justamente falando com o povo isso que você estava aí buscando a melhor solução e eu estava adiantando aquilo que eles já sabiam, que a gente já estava divulgando nossos perfis, né? A questão desse ambiente global marcado ultimamente por rumores de guerra, por tensões, não é? E também não só no âmbito dos países, mas também nas relações humanas no dia a dia. Somos professores, eu estava falando isso para eles, a gente vê isso também no ambiente da escola, né, com tudo que a gente lida. Então, e aí diante disso a gente sentiu no coração de fazer uma ação através
da música. Fala um pouquinho então, Raquel, você apresenta aí para o povo, fala o que vem no teu coração então, para a gente tocar Sim. de canto. Nossa, foi tenso aqui agora, porque eu estava com outro celular e de repente eu vi que não deu muito certo. Eu já tinha deixado também outro aparelho aqui, porque de tempos de gravar lives, né, Miguel? Desde a entrevista a Opa, Leonel, exatamente a forma que a gente se aproximou mais, né? Foi um instrumento, eu creio eu, né? Eu vejo assim, um é instrumento de verdade. Deus, né? Para que a gente pudesse se aproximar mais e, enfim, chegar a esse trabalho, por exemplo, né? E tantas outras coisas que Deus tem nos abençoado através dessa amizade, né? E Deus nos permitiu esse momento de gravação de um trabalho e isso é muito especial, assim, né? Não vou contar da experiência agora, mas aqui voltando à questão, essa experiência de lives me deu um pouco de experiência aqui para logo pegar o celular e colocar, enfim, né? Esse traquejo aqui que só a gente que tem experiência, né, a gente consegue lidar com isso, né? Que é Prever, complicado, não é né? fácil esse Você que é perrengue. gateira, né? Você que é gateira tá fazendo jus ao ditado. Gato escaldado tem medo de água fria. Nossa, foram muitas lives durante a pandemia e isso foi muito bacana, né? Realmente um tempo muito bom, Sim, com certeza. muito legal, muito aprendizado, né? Sobretudo, entendendo que esse espaço da internet ele pode também ser canal de coisas boas, né? A gente que recebe tanta desinformação, às vezes notícias, às vezes que não faz bem para o nosso coração também, diversa, né? A gente acessa às vezes sem filtro nenhum, sem nenhum critério, chega nas Sim, casas, chega nos corações das pessoas. Então, acho que iniciativas assim como essa, elas são sinais também, né? Sinais amém, do amém. Senhor, sinais de Sim, coisas positivas, que não está tudo determinado de forma negativa, não, né? Pelo contrário, né? A última palavra é sempre do Senhor. E às amém. vezes o mal faz muito barulho, né? Cria muito estardalhaço, e Oh, a impressão que dá é que está tudo perdido, mas não é é verdade. verdade. É verdade. Nossa, independente da circunstância, essa certeza que Ele nos dá, que Ele está conosco, né? Isso já nos deixa com o coração em paz. Essa paz que a gente não encontra, né, no mundo, a gente não encontra em nada que a gente faça, e a gente que gosta de estudar, né, Miguel? Nem nos estudos por si só a gente encontra paz, né? A gente realmente só encontra paz no Senhor, né? Aquela paz que de fato deixa no nosso coração a certeza de que Ele está conosco, né? A presença do Espírito Santo, e isso que guia a nossa vida, né? E eu tenho percebido que isso, você também tem isso na tua essência. Eu acho que foi um dos motivos pelos quais me identifiquei muito com a tua pessoa, né, Miguel? Então, você como católico, eu como evangélica, né? Isso é bem interessante, essa questão, né? Deixar ressaltado aqui que essa percepção da essência da fé, ela é muito interessante, né? Perceber em você que a tua fé ali é semelhante à minha, né? Esse anseio da tua alma pelo Senhor, né? Essa busca, essa seriedade que eu procuro ter na minha vida, eu enxergo isso em você, eu enxergo Jesus em você. E isso é muito precioso, né? Eu glorifico ao Senhor pela tua vida, por você ser quem você é, né? E Ele nos permitir esse momento de gravação, né? Com certeza, eu louvo a Deus e bendigo ao Senhor pelas suas palavras e passo também as minhas, né? De mim, para você perceber também na sua maneira de seguir a Jesus, né, respeitando as diferenças, como você bem colocou, né, somos aqui um católico e uma evangélica, e foi justamente esse talvez um dos starts também que dialogam com esse projeto que a gente vai partilhar um pouquinho essa noite, né? Ao Sim, mesmo tempo que a gente vive esse mundo de guerras, né, às vezes globais ou locais, sim, ou sim, nos relacionamentos, a gente vê sim, nos trânsitos, a gente vê na escola, a gente vê na fila do pão, às vezes as pessoas cada vez sempre armadas, sempre raivosas, né? sim, Eu sim. estava ainda agora andando de carro aqui com a minha família ali perto do jardim, aí perto ali de uma padaria ali, as pessoas praticamente quase atropelando umas às outras por causa de Nossa, vaga, jogando o carro em cima da outra, não querendo saber. Então sim. há um sentimento assim muito de Conflito. individualismo, Sim. de uma coisa meio enraivecida, meio É, bruta, né?
Sim, E também esse lado precisa de evangelização, de conversão, né? sim, Nossa, sempre, né? Mas as pequenas coisas que a gente consegue fazer e sinalizar que existe um outro caminho diferente desse. Nem tudo se resolve na pancadaria, no grito, é na guerra, verdade, na discussão, né? é verdade, Nas balas, nos drones de bombas. Nem tudo se resolve dessa forma. Pelo contrário, né? A é verdadeira verdade. resolução parte disso que você está falando aí, de uma paz real, de uma paz concreta, e a gente está aqui para testemunhar que essa paz tem um nome, né? É Jesus, e é Ele que nos Sim, permite a unidade nas diferenças, respeitando sempre, a gente procurou viver dessa forma, respeitando as diferenças, valorizando aquilo que é rico, aquilo que a gente aprende também um com o outro, e assim acontece um crescimento. E por que sim, não testemunhar isso e apontar de forma muito humilde, de forma simples, através de uma canção, que isso é possível, né? Que as pessoas sim, elas podem se desarmar também trazendo o príncipe da paz para as suas vidas, sim, né? sim, perfeitamente, perfeitamente, Miguel. O alfa e o ômega, né? O princípio e fim de todas as coisas, né? Essa energia geradora e criadora que é tão especial nessa sintonia, essa frequência, como alguns dizem, é algo muito especial, que vale a pena ter perto da gente, ter dentro da gente, né? Quando ele chamar ele para morar dentro da gente é realmente fantástico, né? Você chama o Senhor para habitar em nós, né? Chama o Senhor para habitar em você, né? Quando você chama o Senhor para habitar em você, é uma coisa muito especial. Realmente é uma ação transformadora e é uma das melhores, se não a melhor decisão da vida. Eu acho que é a melhor decisão da vida, na verdade, né? Não uma das melhores, mas a melhor decisão da vida. Tá bem, porque como você disse, né? Quando ele vem morar em nós, que é inclusive o tema do lado católico esse ano da campanha da fraternidade, né? Oh, Lá legal! Eu não sabia. é o tema da Sim, sim, campanha da fraternidade, é a passagem sim. bíblica que fala, ele veio morar entre nós, né? Ele veio fazer morada. Tabernacular, né? Em algumas É, é traduções. verdade, é verdade. E aí é bonito a gente perceber o que você falou. Ele não veio assim, tipo, ficar de aluguel, né? Ele veio ficar um tempinho, depois vai embora, como se a casa não fosse ele, né? Ele Sim. veio, como você falou, ele veio transformar, ele veio habitar entre nós. A decisão dele foi tomada em Jesus, ele morreu, ressuscitou, isso já foi feito. A graça dele é atual, é hoje, não é uma coisa do passado, está presente hoje e transformando vidas. E aí, para cada coração que estiver atento e ouvir essa graça e ir da sua forma, do seu jeito, você que está acompanhando a gente aí, buscando os caminhos para responder essa paz que tem nome, essa Ó, paz que se chama Jesus. tem aqui a Elaine Elaine também está Gondim, a paz aqui. de Jesus, Elaine, Elaine, Paz bem-vinda, do Senhor, bem-vinda. meu Ela é lá da São gratidão. Sebastião. Um abraço para você, para tua filha, para sua mãe, para sua família, que essa paz de Jesus esteja aí na sua casa também. E parece que Amém. entrou no começo também uma outra pessoa, mas eu já perdi no finalzinho, depois a gente resgata. Eu acho que ela entrou, viu aqui um pouquinho, Tá dando a mas paz. vamos. A A paz, paz, Elaine. Elaine, que bom. Seja bem-vinda, que a paz de Jesus possa aí também habitar seu coração e a sua casa. Mas, Raquel, a gente estava falando aqui de paz e de comunhão, de Sim. música. Vamos partilhar um pouquinho, mas fala também assim, como é que surgiu no teu coração essa canção, né? Porque, assim, vocês que estão acompanhando tanto o meu perfil quanto o perfil da Raquel, vocês já devem ter visto nas postagens anteriores que a gente mencionou uma música muito cara aos cristãos do Brasil, e aí eu estou falando de católicos, eu sei disso por experiência própria, né, uma canção que marcou e marca ainda a minha vida, desde jovem, em grupos de oração, que eu sou aqui da Ilha do Governador, a Raquel sabe um pouquinho disso também, eu participava de grupos de oração jovem que visitavam as casas das pessoas, o Peregrinos do Amor, e foi lá que eu aprendi essa música, isso na década de 90, a gente está Sim. falando aí de 95, 96, 97, várias canções, né, que depois eu vim descobrir quem eram os autores, eram de irmãos evangélicos. Essa era uma que a gente cantava muito, uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar, e a gente usava nos grupos de oração, rezava, louvava com essa música. Eu nem sabia quem era o autor da época, eu só aprendi essas músicas que marcaram, eu só estava lá, recebia e via o que ela fazia dentro de mim. Quando a gente se Sim. reunia ali
com jovens nas casas, sei lá, 20 jovens, 25, num sábado à noite, visitando as famílias. E aí, no momento de louvor e de oração, quando era cantada essas músicas, eu sei assim, o que ela provocava no coração, naquele momento de louvor, naquele momento de oração, quanto que a gente transbordava Nossa, isso é cantando fantástico. essas músicas, quanto que elas marcam mesmo de dentro para fora a nossa vida. E aí, Sim, quando você propôs, você falou dessa música, que é uma canção evangélica, que também surgiu nesse contexto, e chegou nessa comunhão, nessa fraternidade também entre nós aqui católicos, é um sinal dessa comunhão, né? Dessa unidade, dessa fraternidade em Cristo que une aqueles que seguem Jesus. Então, como é que essa canção chegou na tua vida? Como é que eu sei que ela é uma canção muito clássica, né? Ela vem sim. dos evangelhos, mas fala assim da tua experiência com canções assim, né? Sim, essa canção foi na presbiteriana. Eu acho que eu conheci ela na igreja mesmo, né? Quando eu congregava na presbiteriana. E também teve um tempo de grupos de oração, de ministrações e tal. Eu não lembro exatamente quando foi, né, que eu conheci a canção, né, o dia que conheci. Tem canção que a gente lembra, né, tem momento que a gente lembra exatamente o dia, né, a forma. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que é uma canção muito especial. Assim, tem no meu coração que desde o início ela foi uma canção muito marcante. Exatamente o que você relatou, onde as pessoas transbordavam de uma forma diferente, né, na adoração. Então, você via, quando cantava essa canção, era um mover ali muito especial do Senhor, né? Aquelas canções de ministração também, hinos antigos, poxa, é fantástico. Depois eu fui conhecer um pouco da história do Asaf, né? E descobri o ministro, né, grandioso que o Senhor levantou, que né, o que a gente conhece, Asaf Borba, autor de tantas outras canções também que semelhantes a essa, Alfa e Ômega, tu que estás assentado, né? Tem duas formas de conhecer essa canção, mas são tão ungidas quanto porque cantam a palavra, né, Miguel? Eu acho que essa questão de cantar a palavra, e muito até tem se perdido nos dias de hoje. A gente às vezes vê louvores que assim não são, sei lá, eu fico pensando assim, né, que tem coisas ali que poderiam ser mais assim, palavras, sabe? Às vezes eu sinto falta de ouvir a palavra na música, porque a palavra tem poder, né? A palavra, ela tem aquele poder de dividir alma e espírito, e ela chega a um lugar onde, né, onde a música, por exemplo, simplesmente por ser música, não chega, né? A palavra de Deus, né, o É verdade. Senhor, chega a um nível maior, né? Um nível ali mais profundo da essência humana. Então, quando você canta a palavra, é uma coisa bem diferente, né? É imbuída daquela autoridade espiritual que só a palavra tem, né? É verdade, né? É uma forma de ministrar aquilo que é o próprio Senhor, o Verbo, né, de Deus, a Sim, palavra encarnada, a sim, palavra viva, né, que é o sim, único que tem poder de transformar, né, as sim, coisas, né, pela graça do Espírito Santo. E assim, você falou aí, e na Igreja Católica tem um nome, para você que depois vai acompanhar essa live, isso vai ficar aí salvo, e em algum momento, se você acessar essa parte dessa partilha, que é uma expressão já há alguns anos que a igreja chama de ecumenismo, né? Ecumenismo é justamente essa... A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre profundamente o que significa, mas a palavra fica aqui. Quem quiser conhecer mais é só pesquisar, né? Colocar ecumenismo aí, vai saber com mais detalhes e tal sobre o que significa, mas a gente adianta que é justamente esse mover que procura valorizar aquilo que é o comum dos cristãos que tem, assim, essencialmente Jesus, né, como seu Senhor, e afirmam ele como Deus, como ressuscitado. exatamente. Sim, Tipo, sabendo que existem diferenças, né, diferenças históricas, sim, diferenças doutrinais, diferentes algumas diferenças em perspectivas nesse segmento, mas isso é respeitado, né? Isso, em sim, algum nível, não se tenta forçar, né, algo, mas não deixar com que essas diferenças elas anulem aquilo que é
o fundamental, o fundamento, que é o próprio Jesus, né? Então, justamente, acho que é um pouco desse exercício que você sinalizou, né? Acho que respeitar o outro, né? Eu vou pegar no meu exemplo, eu como católico, tenho a minha identidade católica, tenho a minha forma de crer e de expressar com a Igreja Católica, né? E isso, porém, não me fecha em mim mesmo, mas me abre a dialogar, né? Me abre a dialogar, a ouvir a todos e, sobretudo, aos irmãos que também afirmam Jesus como Senhor, né? Sim. E aí buscar nessa comunhão, essa unidade naquilo que é o possível, naquilo que é o comum da fé, como Jesus, que é a base de tudo, né? E a crença no Espírito Santo, no Deus que é Pai, na palavra, tem elementos aí que permitem essa comunhão e respeitar aquilo que são as diferenças, saber que existem diferenças, porém não parar nelas, não usá-las como motivo de guerra, de ofensa, né, de imposições, né, de como é que eu vou dizer, de desrespeito, né? Mas as diferenças estão ali postas, conscientes, mas o que prevalece ali não, Jesus, ele vamos procurar aqui sem nos esquecermos daquilo que une, né? Sem esquecer aquele que está vivo, aquele que é o ressuscitado. Então, na igreja existem várias formas e expressões de vivência dessa realidade, né? A gente tem mais recentemente, falando aqui a partir da Igreja Católica, nos anos 60 isso é cada vez mais intenso, essa questão do diálogo da igreja com a sociedade, com as diversas expressões de fé geral, que é o diálogo interreligioso. A gente está falando de religiões que não são cristãs aí também, o diálogo, né? Sim. E também no âmbito mais entre os irmãos aqui, os cristãos, as diversas expressões dos irmãos evangélicos, ortodoxos e tantos. É interessante ressaltar, Miguel, que as pessoas geralmente confundem muito o ecumenismo com o diálogo interreligioso. Fala mais um pouquinho aí. Sim, então. Geralmente, quando a gente fala em ecumenismo, as pessoas falam assim, então é juntar todas as religiões, né? E não é isso, na verdade. O ecumenismo não é juntar todas as religiões, né? Como você bem disse, o ecumenismo é entre cristãos, essa comunhão que visibiliza o que nos une, né? Que aponta para Jesus, né? Que permite que adoremos juntos, como permitiu que gravemos, que nós tenhamos gravado essa canção e também gravemos outras, né, futuramente. Outras canções católicas, canções evangélicas. A próxima, uma canção católica, já vai falar? Vai dar spoiler? Não vai dar. Deixa o povo aí com curiosidade, né? Então tá. Já inclusive foi confirmado por oração, né? Lembra aquele dia que a gente acabou de orar e a música tocou na rádio? E a gente... É verdade, é uma canção muito bonita, né? Que tem uma letra muito cara para nós católicos e também dialoga com o que comunga a prática dos irmãos evangélicos, fala de Jesus, fala aí do nosso coração que busca ele. Então o objetivo é bem isso que você falou. Então é diferente essa questão. Eu sei que você é uma pessoa também que procura na sua prática evangélica, tendo a sua identidade, dialogar. Eu sei que por exemplo, da escola a gente tem várias pessoas de múltiplas expressões de fé. Às vezes você testemunha, que você conversa e ouve, e claro que você tem aí a sua forma de se posicionar, mas você ouve pessoas cristãs, não cristãs, pessoas de outras matrizes religiosas, e, não é? Então, na minha família mesmo. Meu avô era umbandista, né? Meu bisavô, meu avô não. Meu bisavô era umbandista, meu avô era pastor batista. Né, e tem católicos na minha família também. Meu tio-avô era católico de Portugal. Católico de Portugal é outra pegada diferente, né? Outra postura também do católico brasileiro, né? Tem essas nuances, eles são muito católicos, né? E aí, não que o católico brasileiro não seja, né? Mas assim, eles têm arraigada de uma forma diferenciada, né? E engraçado, é interessante falar também essa questão do católico, né? Eu acho que nós evangélicos, em sua maioria, eu estava até conversando com uma pessoa, uma irmã minha, uma amiga, que também está tendo essa oportunidade de estar próxima, de conhecer melhor um católico. E ela fala, Raquel, o evangélico, ele costuma julgar muito católico.
né? Porque ele não conhece o católico, né? O católico que realmente é católico, porque assim, no Brasil muita gente diz que é católico, mas não vai para a igreja, né? Assim como tem gente que é evangélica, mas também não vai para a igreja. Então, nem o todo famoso cristão de IBGE, né? é isso, cristão de BGE. É, ou então aquele crente Raimundo, né? Meio pé na igreja, meio pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. A gente chama de crente Raimundo aqui. Mas, então, são pessoas que dizem que são uma coisa, mas na verdade não são. Isso tem, eu imagino que nas outras religiões também, tudo tem isso. Todos os Mas, segmentos humanos, né? pois é, aí o evangélico tem uma visão do católico que não é a visão do católico que realmente está ali, né, seguindo o que é dito para ser feito, né, não participa da Eucaristia, não sabe, por exemplo, quando você vira para Raquel, eu sinto Deus falar comigo na Eucaristia, eu preciso viver a Eucaristia. Essa é a forma que eu sinto Deus falar comigo. E eu fico, caramba, né, eu nunca tinha ouvido isso de um católico. A gente não imagina isso, a gente não sabe de várias coisas, da intimidade tão grande que vocês também têm com o Senhor, que a gente busca ter todo dia. Então, essa busca que vocês estão tendo é a mesma busca que a gente está tendo também, né? E eu acho que as pessoas não se deixam visualizar, né? Não veem o outro, não se deixam ver, não se abrem a essa oportunidade que podem nascer coisas tão bacanas, né? Trocas tão bacanas, né? De ver Jesus no outro, né? Eu tinha, na época que eu estava morando no Paraná, tinha um padre, que é o Padre Silvio, né? Dá um abraço aqui para o Padre Silvio, lá dos Padres Marianos. E uma vez ele falou uma comparação que eu acho interessante trazer aqui rapidinho. Ele falava que o diálogo seja... E isso é importante a gente trazer hoje, porque a gente vive numa sociedade plural, como você falou, né? Às vezes dentro das famílias, às vezes a família é algo amplo, você tem primos de primeiro, segundo, terceiro grau, você tem avô, você tem tio, você tem primo, tem pessoas que estão mais próximas, tem pessoas que moram em outro estado, tem pessoas que moram fora do Brasil. Então, por diversas razões, essa pluralidade de alguma forma vai bater na porta de milhões de pessoas, né? Dificilmente hoje você tem 100% todas as pessoas, avô, tio, primo, primo de primeiro grau, primo de segundo grau, agregado, tudo junto, todo mundo... há um tempo atrás, isso acontecia com mais frequência. Hoje é mais difícil de acontecer. Talvez isso seja também a urgência de sinalizar essas experiências para mostrar que, ao mesmo tempo, cada um tem a sua identidade, precisa ser reservada, preservada e cultivada, mas isso não impede de você viver a sua fé e de respeitar o outro, né? Respeitar, ouvir, dialogar, né? E ele falava um exemplo do compasso, né? O compasso, para quem não se lembra, é uma peça, não tenho aqui em casa, mas a pessoa usava muito nas artes, né? Sim, para fazer um círculo. Para fazer um círculo, você tem um papel, você fixa uma ponta ali no meio do papel, não é isso? E aí faz isso que a Raquel falou, gira e faz um círculo, né? E ele falava exatamente isso sobre a identidade religiosa, né? Pegando o exemplo católico. Se você é realmente alguém que procura viver a fé católica, é como se você estivesse colocando esse centro na folha ali, que o centro é Cristo, é a identidade, no caso, católica, cristã, né? E isso não te impede de fazer, se você está com a base bem firme, bem forte, você vai conseguir fazer esse círculo, vai girar. Ah, mas eu não posso conversar, não posso ouvir, não posso procurar o diálogo, não posso procurar construir o reino, né, naquilo que for possível. Não, é possível, né? É possível você fincar a sua base e fazer esse diálogo que ele sinalizava com esse círculo, né? E hoje a gente vê muitas pessoas que param nos muros, né? nas divisões. É mais fácil você pré-julgar, é mais fácil você criar preconceitos, não procurar saber assim, a verdade, a escuta, perceber o que de positivo existe no outro, né? O que eu posso aprender com o outro, mesmo ele sendo diferente de mim, né? O que ele está me sinalizando de Deus, mesmo não sendo a minha forma de seguir a Jesus, porque Deus fala através de todas as coisas, né? Ele fala através de tudo. E se a gente tiver o nosso ouvido atento, o nosso coração aberto, a gente vai aprender com o outro, mesmo ele sendo diferente, ele tem a forma dele de seguir, de expressar, ele precisa ser respeitado.
na forma que a consciência dele indica, na forma como a vida dele vai sendo constituído. Eu não posso chegar e forçá-lo. Eu posso testemunhar para a minha vida o que faz sentido para mim. E no diálogo, aquilo que em Deus tiver que acontecer de crescimento, vai acontecer da forma que Deus quiser, e não através do meu tempo, da minha imposição, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, né? Mas respeitando o outro, respeitando a diferença, vivendo a minha fé. Então, acho que esse sinal é muito... Assim, na verdade, né, é o Espírito Santo que vai tocar, né, o outro, que não conhece ainda, né, a Cristo, enfim, a gente está falando nesse contexto, aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, nem ele insistiu, né, quando Jesus esteve, ele não ficou insistindo, né, ele disse, ele sinalizou que ele era o Cristo, mas, enfim, quem se identificava ia seguindo. Quem tiver ouvido, que ouve, né? Oi? Ele dizia assim, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? Pois é, e ele não ficou impondo, né? Mas, e hoje a gente tem muito isso, é o Espírito Santo que convence, assim, né? Verdade. Não sou eu, não é você, enfim. É verdade. Então, você que está acompanhando a gente, assim, esse papo todo que a gente está falando aqui é para contextualizar um fruto disso, né? Um fruto que veio através de uma gravação musical, de uma canção, como a Raquel adiantou, que é o... Você sabe que aqui, no lado católico, tem o título dessa música, em algumas versões de alguns livros nossos, está... estás assentado, né? Então, quando você falou, não, a música é Tu que estás assentado, eu falei, eu realmente não sabia. Não assentado. Pra gente, como Alfa e Ômega. Alfa e Ômega ou estás assentado. Mas, de fato, você me falou, não, mas o original é Tu que estás assentado, né? Não sei. Falei porque a letra é Tu que estás assentado, mas eu não sei qual é. Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que é Tu que estás assentado. Eu pesquisei ali, eu acho que é isso. Mas seja como for a forma do título, a letra, ela, baseada na palavra, a composição do Asaf Borba, que você mencionou, é muito caro aqui no ambiente católico, pelo Isaías Carneiro, que tem um trabalho lindo na comunidade Coração Novo. Um abraço para o Isaías aqui. Fez, inclusive, alguns clipes com o Asaf no Cristo Redentor, né? Ele tem canções dele, né? Uma que fala da unidade também, agora eu não lembro qual é o nome. Somos culpas, né? Somos culpas e assim bem ajustados, né? E na força recebi um novo coração do Pai. Nós proclamamos aqui. Isso aí. E daremos o preço de termos um só coração. Então, tem, graças a Deus, já há algum tempo, encontros nesse sentido, né, com Dom Arani, que é o nosso bispo aqui do Rio de Janeiro, e ele reúne católicos que estão abertos a essa construção, mais outros irmãos de outras denominações. Então, Isaías é uma grande força aqui, Padre Antônio José e tantos outros, né? Então, a gente está, de alguma forma, nesse tempo de guerra, nesse tempo de brigas, de confusão, através dessa canção, querendo sinalizar um caminho para a paz. Sim. E como é que foi para você entrar no estúdio, Raquel? Eu sei que foi a primeira vez que você botou o pé lá no estúdio. Como é que foi essa confirmação? Para quem não sabe, a Raquel, há muitos anos, ela canta, né, na igreja, em coral, em Ministério do Louvor. E aí chegou, através do Senhor, esse momento. Como é que foi para você? Olha, foi bem diferente, né? Porque eu acho que, no fundo, assim, não que isso seja... Bom, para alguns chega até a ser, né, um sonho e tal, gravar, né, uma canção. Mas no nosso coração, às vezes, sempre fica aquela vontade, deve ser muito legal, né? Eu sempre ficava pensando como deveria ser bacana esse momento, né? Não era um objetivo de vida, assim, nunca me planejei para isso, foi um presente realmente do Senhor, né? E aconteceu, né? No momento também que eu não tinha planejado, mas foi uma benção, assim, foi um ambiente muito acolhedor, né? O Júnior, que inclusive congregou lá na minha igreja, que hoje eu congrego na Unidade em Cristo, né? Então ele já congregou lá, e é um servo do Senhor também. Pessoal, a gente super à vontade para gravar, né? Excelente profissional. O Júnior fazendo, excelente profissional, nossa, muito bacana, e um ambiente, assim, muito legal mesmo. É verdade. Dá aquele nervoso, né, gente? Naturalmente, né? Por mais que a gente mantenha ali o equilíbrio, a calma,
A gente sabe que a gente quer chegar à excelência, né? Para o Senhor, né? Fazer o melhor para Deus, né? Porque não é para homens, é para o Senhor, né? A gente sempre se posicionou assim, né? A gente não está querendo, assim, a gente não está querendo visibilizar a nossa pessoa, a gente quer realmente que a glória seja dada a Ele. Então, para ele, por ele, e para ele são todas as coisas, né? Como a palavra fala, a ele pôs a glória para sempre, e é isso, assim. Então, dá aquele. A gente treina na base, né? Eu lembro que É assim o mesmo. pastor Edson, meu pastor, né, da presbiteriana, ele sempre falava: eu subo aqui nesse altar com muito temor e tremor, né? Então, eu estava ali com muito temor e tremor também. Porque, não obstante ter ministrado por alguns anos e ter atuado na música da igreja, né, por anos, né, um momento diferenciado na vida, você entrar no estúdio, né, enfim. É assim, você falou aí da sua experiência, né? Eu também, em termos de estúdio, que pela graça de Deus, o Senhor me permitiu também, depois da pandemia, entrar pela primeira vez, então, quando a gente entra, assim, realmente, às vezes o temor e o tremor estão ali pau a pau, empatados, né? Tem muito temor, mas o temor está ali também juntinho, com o temor a Deus, né? Que é grande, mas o temor também a gente fica, nossa, né? Porque tem detalhes que são diferentes, né? De você estar num salão, ou você estar num encontro, você estar numa celebração. E aí, a gente está falando aqui até tecnicamente mesmo, né? Por exemplo, você mencionou a questão do microfone, né? Que é uma coisa que capta até o teu pensamento. É verdade, é verdade. É diferente, é muito diferente, nossa, muito Muito diferente. diferente, né? Mas, assim, eu acho que o bacana é que isso também, eu acho que é um sinal também disso que a gente está conversando aqui, né? Sim. Porque, como você falou, tudo é para o Senhor e Ele permite esses momentos também para um aprendizado, né? Porque ali também a gente vai aprendendo a ter a paciência ali com aquele momento que não sai como a gente gostaria, aí tem que gravar de novo, aí tem que gravar de novo. E às vezes a gente, mesmo gravando, fica com aquela sensação, eu sei que você é um pouquinho De que não ficou parecida legal. comigo, não é isso? A gente fica com aquela É sensação, mas não verdade. ficou, aí volta. Mas aí eu acho que é também um sinal, porque de duas coisas, que quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente sempre vai colocar também a parte também do nosso limite, como você falou, a gente procura dar a nossa excelência, o nosso melhor, mas é Ele quem faz multiplicar. Quando você vê o resultado final, você diz, gente, eu sei o que foi gravar isso, eu sei dos erros, eu sei dos limites, eu sei que não foi assim, né? As pessoas fala um pouquinho que você até partilhou com algumas pessoas e você até se sentiu surpresa com a partilha, né, das pessoas que a gente fica pensando, gente, né? Não sabem, assim, como é que foi, né? Pois é, e eu assim, até o feedback das pessoas, de certa forma, até apaziguou o meu coração, porque assim, eu quando recebi o mix, ao mesmo tempo que eu fiquei, que legal, mas depois eu fui ouvindo, cada vez que eu via defeitos, assim, eu via, meu Deus, isso aqui. Aí eu só passei a ver os defeitos, né? Depois desse patos do início, de ver, que legal, nossa, a mixagem ficou excelente, ficou tudo bem, né? Glória a Deus e tal. Mas aí depois, quando eu ia ouvindo, ih, meu Deus, isso daqui não ficou legal, isso outro, aí eu só percebia os defeitos. E aí a gente começou a mandar, né, para algumas pessoas mais próximas, para elas darem um feedback. E aí Sim. essas pessoas, nossa, eu me emocionei, ficou muito bom, que não sei o quê, ficou, né? Isso me começou a apaziguar o meu coração. Ai, Senhor, então não tá tão horrível assim. Não tá pelo contrário, né, Raquel? Você viu que as pessoas falavam justamente o contrário, né? As pessoas, Justamente o graças a contrário. Deus, né? Tá, que bom. Elas ficaram, graças a Deus, bem Sim, edificadas e foi uma surpresa positiva, né? foi bastante positivo, assim, graças a Deus. Aproveitando que você está falando, quem está acompanhando a gente aqui ao vivo e quiser mandar uma pergunta, né, lembrando que a gente está na live aqui, que o Sim. bate-papo está tão interessante, tão bom que a gente esquece, né? Que Pois estamos é. aqui ao vivo. Você que está acompanhando, é só clicar aqui embaixo num símbolozinho que tem aqui de A Aninha tá interrogação, né? assistindo. Oi, Aninha. Quanto tempo? Saudade, menina. Se a Ana quiser perguntar aqui embaixo, Ana é minha irmã, né? Minha irmã caçula, um beijo, Lulu. E outras pessoas que entraram aqui, eu não sei se estão, Marcelo Costa entrou aqui também, acenou, e outras pessoas que Eu vi a entraram. Luciana, acho.
Então, quem quiser colocar alguma pergunta aqui para a gente também, é só clicar no símbolozinho aqui do balãozinho com interrogação e enviar para a gente, caso queira, se a gente estiver ao vivo, tá bom? E no final da live, ela vai ficar salva aqui para vocês acompanharem. Quem entrar em outros horários, compartilha para outras pessoas, pessoas que de repente estejam também, que você sentir no teu coração que isso vai fazer bem para elas, tá bom? Que mais, Raquel? Aí você falou aí, então, da gravação, você encaminhou para algumas pessoas. Então, relembrando também para as pessoas que vão acompanhar depois, a gente está partilhando aqui de um projeto, né, um projeto de canções que marcaram a história, que tem a ver com a unidade entre os cristãos. Então, no meio do nosso papo aqui, a gente já adiantou a primeira música, que é Tu Que Estás Assentado, né? Agora eu estou falando certinho, Tu Que Estás Assentado. Composição do Asaf Borba. Ou Alfa e Ômega, também conhecida como Alfa e Ômega. Mundialmente conhecido também como Alfa e Ômega. Que é uma canção baseada no Apocalipse, não é? Sim. E fala um pouco sobre esse Senhor, que é o princípio e o fim. É uma canção que já fez bem eu arrisco a dizer, em milhares, milhões de vidas, porque o Brasil tem atualmente mais de 200 milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas tem, 400, 300, nem sei. Mas eu tenho certeza que essa canção já chegou na vida de milhões de pessoas, porque o Brasil é muito grande, fora do Brasil também. É uma canção muito antiga, né, lá da década de 70, 80 e já em 90 ali. Eu acho que já no final dos anos 70, 80 já começou a surgir essas canções assim, nesse estilo, né, pelo que eu entendi. E com a renovação carismática católica, na experiência católica, essas canções começaram a chegar nos grupos de oração também. Sim. E aí muita gente bebeu dessa água, e até hoje ainda essas canções estão vivas. Quando a canção é ungida, ela não tem prazo de validade, né? Não tem. É eterna mesmo. Você pode cantar. Um clássico eterno. Não é? Ela tem ali uma semente de eternidade que a pessoa escuta e vai se sentir tocada de alguma maneira. Então, essa canção que a gente está falando aqui, ela é uma dessas canções, né? Tu Que Estás Assentado, ela é uma canção aí que não tem prazo de validade, e por saber disso, a gente, pela graça de Deus, pôde gravar o cover dessa música, tá, pessoal? É o cover, né? Aí é um projeto de canções cover, né? O que significa isso? São canções que não são autorais, a música não é da Raquel, a música não é minha, né? A gente está fazendo questão de falar isso a todo momento, porque é importante, né? O Senhor deu essa canção, nesse caso, para o Asaf Borba, é dele, a composição é dele, mas a gente vai lançar um cover, né? Uma homenagem primeiro a Jesus, e também já mostrando, sinalizando isso tudo que a gente está conversando aqui. É uma canção que Deus colocou no coração dele, mas abençoou muitas vidas católicas, evangélicas e pessoas de outras denominações cristãs. Eu tenho certeza que pessoas, até mesmo não cristãs, em algum momento ouvindo, a gente sabe disso, são tocadas. Eu digo isso também porque lá no Cristo Redentor acontece muito isso. Eu vejo pessoas que a gente percebe que não tem, as pessoas asiáticas ou pessoas enfim, a gente percebe que tem essa questão mais oriental. Não sei se elas têm uma prática religiosa cristã, mas quando elas estão ali eu percebo que elas sentem que algo diferente está acontecendo. E é uma coisa que não é forçada, é de dentro para fora, e a gente percebe um movimento pela postura do corpo, pela maneira delas respeitar o que está acontecendo ali, mesmo não entendendo a língua, não entendendo o que está acontecendo, elas sentem que tem um diferente ali, um sobrenatural, algo que está além da matéria ali, quando o povo Isso é muito legal, nossa, isso é muito bom. Não é? Você já deve ter vivido isso diversas vezes, assim, nas experiências de fé, né? E é legal, assim, que não importa o número de pessoas, né? Eu lembro de ter ocasião, quando eu atuava como ministra, assim, da igreja estar vazia, mas mesmo assim a gente sentia uma presença tão grande, mas tão grande, né? Porque a gente não estava ministrando para as pessoas, a gente estava ministrando para ele mesmo, né? E não a igreja estava vazia e a gente ali adorando, a gente ministrando e sentindo aquela presença maravilhosa. Então, assim, não importa se é uma multidão, mas onde tiver 2 ou 3 ali reunidos, em meu nome, né? Como fala a palavra, ali eu estarei. Então, é o cumprir dessa palavra, né?
Amém, eu confirmo isso, né? Também no sentido de que é até uma das coisas que está no nosso coração nesse projeto, como você falou, não é para ganhar milhões de likes, né? E, Sim, viralizar, né? Não é esse o objetivo. Quem tiver sim, que acessar, né? Essa canção, a gente já tem testemunhado isso e percebido, né? Das pessoas sim, dos nossos relacionamentos, né? Diários, assim, pessoas do nosso dia a dia que já tiveram a oportunidade de escutar a canção, com certeza, assim, muitas já vieram partilhar, de perceber essa, como é que eu vou esse dizer? mover, essa Esse unção, né? mover, essa unção que está pairando ali, isso é de Sim, Deus, né? sim, é do Então a Senhor, gente crê muito nisso, a não é gente está não. ofertando isso, né? Sim, Como cristãos, e a gente acredita que o autor desse mover em nós vai fazer chegar nos corações, sim, se tiver que chegar em uma pessoa, glória a Deus por essa pessoa que chegar. Se chegar sim. duas, se chegar 100, não importa, a gente não quer aqui quantidade, mas a gente quer fazer a vontade do Senhor também através Amém. desse projeto. Então, essa canção é a primeira canção, né? É uma canção composta pelo pastor Asaf Borba. A segunda canção, se Deus quiser, ainda esse ano a gente já está aí, está engatilhada para acontecer uma canção católica, né? De composição católica, mas Muito também bonito também. com essa linguagem, com uma Sim. letra que Exalta, sim. exalta o Senhor e que permite a comunhão. Então, a ideia é estar sempre oferecendo, assim, em alguns momentos, canções católicas e canções evangélicas, mas no sentido de unidade, para expressar a unidade e as pontes que devem prevalecer, derrubando todo e qualquer muro, né? Igual em Jericó, que isso de fato aconteça nos corações que querem, Amém. todo preconceito, toda resistência, né? E sempre respeitando as individualidades, né, as identidades, né? Se eu sou católico, a Raquel, sabe, me conhece como católico, ela sabe, assim, eu estou falando aqui porque a gente está conversando, eu e ela, né? Sabe que a gente procura com todos os limites, mas a fé é católica, né? Da mesma maneira Sim, que ela tem o segmento dela a Jesus enquanto evangélica. E isso nessa música não é barreira, né? sim. Isso não é, não, a música esse louvor a Jesus não é motivo de briga, não é motivo de desconfiança, não é motivo de discussão, né, de desconfiança, de rixa, né, como infelizmente ao longo da história aqui e acolá acabou e acaba acontecendo. Mas a gente quer mostrar Sim. que tem um outro lado, tem uma outra possibilidade, e essa é mais querida pelo Senhor, porque foi Ele mesmo que falou, sejam um. Com certeza, com certeza. E quando é que vai sair essa música, Raquel? Ah, dia 19, dia 19. De É o quê? abril? Sábado, De maio? 19? De agora, de março. Agora já? Peraí, deixa eu ver aqui. Cai quando? Cai sábado, deixa eu ver. Deixa eu conferir aqui no Vou deixar você conferir. calendário. Não vou Dia adiantar, não. 19 cai não, cai numa quinta-feira. Quinta-feira, dia 19. Já agora, né? Falando que tem. Agora, pertinho. Pertinho. E aonde que Que vai horas a gente vai estar? O treinar? Que 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 você horas? sugere? O que que você sugere pro povo? O que que você acha que é legal? Ei, 7 horas, número perfeito. Da noite? Da manhã? Já? Da Ah, pode manhã? ser da Pra manhã, acordar? da manhã. Uma Mas acho que ideia. cedo, antes do, Pode sei ser. lá, sei, não sei. Pra Não, mim, achei boa a sugestão. Se você concordar, a gente nem tinha conversado sobre isso ainda, a mas gente não tinha conversado sobre isso. né, eu acho que faz sentido, como você falou, as pessoas já acordam, e quem estiver já fazendo alguma coisa, quem estiver já trabalhando na hora do almoço, acessa aí meio-dia, quem estiver É, saindo para o sim. trabalho, para o estudo, para fazer alguma coisa, já está lá, e a música já está, vou ouvir, né? Aham, sim. Então temos um horário, pô, dia Boa. 19 de março, a Sete partir horas. das 7 horas da manhã, a gente ainda vai colocar, né, a Raquel está finalizando ali Sim. Tá a questão finalizada já. Já técnica. tá É mesmo? Já tá? finalizada. Oh, meu Deus, Bom. que coisa boa, glória a Deus. Então a canção vai estar programada, a gente vai divulgar aí o link. Na véspera, um pouquinho antes, a gente já coloca lá o link para as pessoas ficarem, acessarem as notificações, né? Não tem um caminho assim? Sim, No sim. YouTube que vai ser lançado, bem você falou. Não vai estar nas plataformas digitais, É ela vai, exclusivo, né, né? pro YouTube. É exclusiva no YouTube. A Raquel, inclusive, fala um pouquinho que ela tem um canal no YouTube chamado Ah, Mitocôndria. Mas é por lá que eu vou incluir é você pelo de Deus, no não, link. mas pelo teu também. Isso, É, eu vou é publicar no meu, simultâneo, mas eu vou né? Assim incluir como essa você, live. né? É, pelo Vida Elan, né?
Videlan. E tem o cantor Miguel Ângelo, né? Isso, cantor Sim, Miguel Ângelo e Videlan. Ou isso, seja, vai ter uma Videlan. playlist compartilhada. Essa vai ser a primeira canção. E aí essa playlist ela vai ser gerada por ambos, né? Eu acredito que assim como tem no Spotify, deve ter lá um mecanismo que permite esse compartilhamento de Sim. playlist, de colocar conteúdos. E aí, tanto no canal do YouTube da Raquel quanto no meu canal, a gente espera ir, quando o Senhor for nos permitindo, colocar canções como a gente partilhou aqui, né? E Uhum. até a primeira canção. Então, dia 19 de março, a partir de 7 horas da manhã, temos aqui um dia, temos aqui um horário, E o já local. e o local, exatamente. Do lado católico, Raquelzinha, o que eu me surpreendi, quando eu havia sugerido essa data, porque a gente tinha conversado inicialmente, e eu tinha falado assim, vamos botar uma data mais distante, né? Aí você, no teu coração, sinalizou, tá, tudo bem, se tiver que ser mais distante, ok, né? Se Deus estiver colocando isso. Mas Deus está colocando no meu coração que se tiver também que ser um pouco antes, né? Se puder, é, ok, e aí eu falei, não tem problema, vamos fazer antes então. Eu nem sei quando que eu tinha sugerido para vocês de fazer, deve Ah, ser lá, sei lá, não, julho, maio, né? depois da. Foi em Pentecostes, acho, Ah, Pentecostes. não é mesmo, Pentecoste. É, depois da Páscoa ainda. Eu falei, não, nossa, já tá aqui a música. Já queria amanhã, né? Não vamos botar na hora, porque o coração fica ansioso de ver Tá o com a fruto faca atrás da acontecendo. mão, vai cortar logo esse queijo. Você tá certa. Aí eu falei, não, por que não? É verdade, ela tá certa, né? Eu acho que a gente consegue aqui chegar num denominador aqui para chegar nisso que ela tá sentindo no coração. E aí chegou a data de 19. Dia 19, a Igreja Católica faz memória na fé católica a São José, né? Aquele homem, né? O Sim, varão que juntamente com a mãe de Jesus, Maria, educou Jesus, né? Que é homem e sim, Deus, né? A nossa sim. afirmação é que Jesus ele é Pai não só biológico, né? Biológico que eu digo, pai na terra, né? Aquele que criou. perfeito, é isso, é o Pai na Terra. Na Então, terra. para Deus permitir um homem, né, justo, né, uma pessoa que fizer. Você imagina como não deve ter sido a personalidade, né, o caráter de José. Deus, a gente crê em Deus, sabe que Deus jamais permitiria Não era uma que pessoa algo comum. colocasse em risco a Jesus, né? Você imagina, É, vai botar qualquer um do lado de Jesus? Deus não não. ia permitir isso com o nosso Salvador, né? Sim, Ele colocou um seguidor ali do Deus, né, do Deus único, que era um homem de valor, né, que tinha um caráter, que respeitava Maria. sim, Isso fica claro na palavra, né? A sim, gente vê sim. José ali respeitando Maria quando ele não entendeu, ele Sim, poderia ter feito várias coisas, mas ele rezou, se afastou, e ele foi sim, entendendo ali um mistério, mas vivendo ali um profundo respeito à mulher Maria, a Jesus, ao mistério de Deus. Então, isso fala muito desse homem, né? sim. E na Igreja Católica, estou partilhando isso, depois eu partilho uma coisa também que tem a ver, que você já me sinalizou da sua pastora, né, que eu te falei Uhum. da questão do trigo, se quiser falar também, que é uma Ah, coisa que sim. eu achei Acho que legal. sim. Mas, assim, do lado católico, eu descobri depois que o Papa Leão XIV escolheu essa data, do dia 19, Hum. como uma data nesse mês, que foi um mês separado para a oração dos cristãos, pedindo a paz, né, mundial, Ah, né, legal. Tudo a para ver. Nossa, que tudo os a cristãos ver. orassem. Tem tudo a ver porque É. Jesus é o príncipe da paz, né? Sim, A palavra diz que ele é conselheiro admirável, ele, sim. ele Ele é é, manso. Ele é ele é manso e manso. humilde de coração. É. Isso mesmo, é É. isso. E aí, dia 19 de março, José, que foi essa figura humana que acompanhou Jesus ali desde o nascimento, né, devia ser também, a gente que é da educação sabe, né, ele era um modelo ali humano, né, digamos nesse sentido, de alguém que foi uma referência positiva, Sim. humanamente falando, né, e de 19, então, vai ser o lançamento. Dia de São José, dia de um convite do Papa Leão XIV para a oração em vistas da paz no mundo. Que E bacana, nossa.
né? Eu também não sabia disso, descobri depois que a gente tinha falado da data, né? Casou Eu, muito eu- bem com o propósito, né, nosso também, enfim, sim, tá em sintonia. sintonia. E uma fala que eu queria que se você quiser comentar, que também me chamou muita atenção, foi um texto que você me mandou da sua pastora, né, a pastora Naira, Sim, que é foi um pastora vídeo do Stories, né? da Unidade em Cristo, né, a qual você congrega, você participa e vive a sua fé. E você me Sim. mandou, não sei se foi acho que foi um texto, alguma coisa, um vídeo, não lembro se eram posts, eu não lembro o que era, mas É eu um queria que você vídeo, falasse um um vídeo de pouquinho sobre Stories, isso. ó. Que você falasse Sim, um pouquinho, porque sim. chegou também no meu coração como naquele momento também como algo da parte de Deus em vistas desse Uhum. projeto também, né? Porque a gente está Sim, colocando na internet, tentando colocar coisas boas. Fala um pouquinho sobre essa fala. perfeito. Era um vídeo curto, né, de Stories, né, que ela compartilhou no perfil dela, @Naira Pedrini. E aí ela mencionava daquela passagem onde havia veneno na refeição das pessoas. E aí colocava-se um trigo para que o efeito daquele veneno fosse cortado. Então a nossa intenção é exatamente essa, colocar o trigo, né? Nesse meio de tanto veneno, de tanta guerra, de tanta coisa ruim na internet mesmo, essas veiculações que fazem, que muitas vezes não é relacionada à guerra nem briga, mas também não é informação que edifica a vida, né? Besteira, é coisa que só come o tempo, né? Toma o nosso tempo, né? Então, nesse contexto, a gente quer colocar o trigo aí para cortar o efeito veneno, enfim. É É, verdade, o trigo da boa palavra, né, da boa nova. Você falou sim, aí da música que carrega a palavra, né, que sim, tem poder de transformar a vida. Então, sim. a gente fazer uso das nossas redes sociais me veio muito forte no coração isso. A gente vê. Você sabe que esses meninos aí, que infelizmente a gente está gravando um vídeo, sabe que isso vai ficar datado, né, vai ficar salvo, mas é só para título de exemplificação. A gente está gravando aqui muito próximo de uma situação que chocou o país, que foi o estupro daqueles estudantes, né, de um Sim, colégio sim, federal muito conhecido, não vou citar nomes aqui porque sim. é de domínio público, quem quiser vai, não vou É, expor aqui na gravação, todo faz mundo já sentido. sabe. Sim, sim. É, mas essa, esse ato, né, que esses meninos cometeram e violentando uma outra jovem. Eu vi uma outra pessoa comentando na internet, uma profissional, dizendo que provavelmente eles normalizaram isso, colocaram em prática com aquela menina, porque eles aprenderam isso, infelizmente, muito provável, Em casa. no submundo da internet. Ah, na internet, sim. No submundo da internet, Com né? Com certeza, tem. vídeos, com coisas que alimentam Com esse tipo de certeza. prática, e aí eles levaram para a vida isso, né? Sim, Internalizaram e acabaram, infelizmente, fazendo naquela jovem isso que não é o trigo que está na internet, né? Não é sim, um alimento saudável, mas algo que eles incorporaram na vida deles e assumiram como prática de vida, né? sim. Então, sem fazer qualquer tipo aqui enfim, que É, é antecipe difícil. juízos, né, de coisas legais, mas a gente está apontando um cenário que Sim. o que a gente quer dizer é que existem outros caminhos, né, existem outras formas de você construir esse espaço, de sinalizar coisas boas, que não a violência, a agressão, a normalização do machismo O ou absurdo, da a violência. normalização do absurdo, né? Oi? A normalização do absurdo, né? A normalização do absurdo, né? E é um pequeno sinal, é uma pequena semente, mas assim como aquele menino colocou os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, e ele sim que é o Senhor, ele é que é Deus, faz multiplicar e alimenta as pessoas do tempo e da forma que ele quer, a nossa missão é só entregar os 5 pães e 2 peixinhos. Nós sabemos que nós não somos capazes de alimentar a multidão, não somos nós que alimentamos. A nossa missão é colocar os 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus, né? Ah, mas é pequeno, mas é uma música que vai ficar no YouTube, mas é algo que não vai. Não é isso, não se trata disso, né? Se trata de confiar naquele que é capaz de multiplicar e fazer chegar isso do jeito que ele quiser no coração das pessoas. É sobre Amém. isso.
Então, Verdade. eu queria, Raquel, bendizer a Deus pela tua vida, né, pelo teu sim, pela oportunidade da gente materializar isso através de uma canção, que só possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, né, porque você tem um ministério, que talvez até através desse projeto o Senhor lhe fale mais sobre ele, né, já deve estar falando e vai falar mais, né, Amém. porque várias pessoas que escutaram a gravação, e eu tenho certeza que as pessoas que vão escutar, as pessoas ficam muito tocadas com a sua voz, a sua maneira de cantar para o Senhor. Eu falo isso Amém. com verdade e com simplicidade, porque eu sei que você faz em espírito de rendição ao Senhor. E você estar lá, naquele estúdio, naquele momento, enfrentando, né, vamos dizer assim, passando por esses tremores, né, temores, esses tremores, e você fez isso de forma muito forte, né? De forma Amém. muito amparada pela fé. E o resultado está aí, né? Em Deus. Jesus pegou a tua voz, né? Aquilo que você ofereceu a Ele lá no seu melhor. A gente esbarrando nos nossos limites, nas nossas questões, mas oferecendo a Ele em primeiro lugar. E a gente já tem colhido uns primeiros frutos disso. Algumas pessoas já Sim. sinalizaram e partilharam sobre a tua vida, sobre a tua voz, né? Que acalma, que faz rezar, que remete a Deus. A nossa própria professora de canto, a Fátima, né? Ela se emocionou muito escutando e sempre faz referência assim, à tua voz. Então não é para a vanglória, a gente não precisa nem repetir isso, né? Mas é uma confirmação, né? Um Amém. sinal de que aquilo que você está ofertando ao Senhor, Ele está recolhendo e está fazendo chegar nas vidas, né? Através do teu canto, da tua musicalidade. Amém. Amém. Amém, Miguel. Eu também falo mesmo a ti, né? Eu sei que eu acompanhei desde da época da pandemia, né? Essa tua caminhada no sentido de gravações, né? Desde o Se Entregou por Ti, e vejo como realmente o teu coração ele está aos pés do Senhor, né? Como você realmente busca como um ministro do Senhor, né? Está realmente fazendo ali a vontade dele, está submisso ao querer dele, e isso é muito precioso, Miguel. Também louvo a Deus pela tua vida, teu ministério, que já não é de agora, né? Que você também disse que sempre também trabalhou com música na igreja, na congregação, né? Levando a palavra, que isso é fantástico, assim, glória a Deus, né? Eu glorifico a Deus pela tua vida, porque você é esse também que leva a palavra, né? Essa palavra de poder, de autoridade, Amém. e Deus se move. E é isso, eu não, né, assim, a tua voz, né? A tua voz é tão especial também, que igualmente leva a gente a essa postura de adoração, de orar, né? A gente usa mais o termo orar por aqui, vocês Orar, né? usam mais o Amém. termo rezar. Mas é a mesma coisa, enfim. No final das contas, é No final dos exatamente. Com contos, dá formas no mesmo. diferentes de, Chega lá talvez, no céu. de experiência. Né? Chega no Senhor, é para Ele. Então, é isso, eu glorifico muito ao Senhor pela tua vida, Miguel, por essa oportunidade que Ele nos deu, né, de estar iniciando esse trabalho e que esse trabalho realmente gere os frutos que Ele nasceu para gerar. Isso. Amém, Raquel. Eu estou entrando aqui na interrogação. A Ana Lúcia, a minha irmã, colocou aqui, né? São José, padroeiro da adoção. Ela colocou aqui, Da Ana adoção, Lúcia. opa! Da adoção, olha só. É, Tá vendo, Ana? É é verdade. especial, hein? Olha lá. É mesmo, ela lembrou disso um É, pouco que Raquel comentou no começo, que foi essa figura humana que adotou Jesus, porque acolheu, Jesus né? não é filho na carne de José, Isso, né? até no início falei biológico, mas não é biológico, né? No caso, É, é ele que criou o Jesus, né? eu acho que muitas É, famílias entendem isso um pouco hoje também, né? Porque tem sim. muitas pessoas que não têm um pai biológico, talvez presente, seja por um distanciamento, seja por um falecimento, e algumas tiveram a oportunidade de dizer, não, eu de repente não tenho, não tive o meu pai presente de uma forma paterna, mas eu tive uma pessoa que fez esse papel, e muitas pessoas Sim, chamam e de muito pai essas bom, pessoas, né? né? Eu conheço pais adotivos excelentes, mães adotivas excelentes. Né? É sobre isso, né? Sobre o amor. E eu já Sim. escutei até pessoas falando disso, né? Porque ali está ainda mais explícita essa questão do amor, né? Porque
O que adota, quem nasceu na carne, de repente, claro, ama muitas vezes, né? Sim, Às vezes sim. acontecem situações que a gente não vai entrar aqui, seria uma outra live, né? Que entraria psicanálise, entraria psicologia e outras questões quando essas situações não acontecem, né? Mas assim, vamos falar do lado positivo. Ó, meu Deus, tá falando. Né? Faça um gatinho aí, né? É. Mas assim, para destacar que quando adota-se, faz igual a Deus, né? Deus nos adotou em Cristo Jesus, né? Nós não éramos merecedores, a palavra vai dizer isso várias vezes, né? Graça, né? Ele nos adotou em Jesus, nós não fizemos nada para merecer, não tem a ver com merecimento, tem a ver com dom, com graça, com entrega, né? É com amor, né? Não foi nada forçado, nada que a gente Favor fez, imerecido, realmente a graça, né? Esse favor imerecido. não é? E É. aí essa adoção mostra isso, né? Escolheu, por que escolheu adotar? Não tem explicação, porque ama, né? Assim como Deus fez conosco, Deus nos adotou em Jesus, não tem explicação assim razoável apenas, né? Tem um amor, tem a fé. Então, que Deus continue abençoando tua vida, teu gatinho que faça isso também. Tá aqui o Tigrão, ó. Peraí, vem cá, Tigrão, apareceu na live. Tigrão, Aqui, ó. Eita! tudo bem, Tigrão? Ele tá aqui também para Aqui pra dar um oizinho. dar um oizinho para a live Oh, aqui, meu o Deus. Tigrão. Mostrar aqui a beleza da criação de Deus. Então você que está acompanhando aqui Raquel, a mim e o Tigrão agora. Lá Não, no outro vídeo pequeno, um vídeo curto que eu gravei de 1 minuto, né? Aí a Pimenta passou na frente também. cheio de participações especiais, né? Cheio de gatinhos. São bem-vindos, são bem-vindos. Eles sinalizam também aí a criação de Deus. E você que está acompanhando a gente, não se esquece, quinta-feira, né, que é o dia 19, 7 horas da manhã, a canção Tu que Estás Assentado, a autoria de pastor Asaf Borba, estará disponível na internet, exclusivamente no YouTube, no meu canal, Cantor Católico Miguel Ângelo, e no canal da Raquel, Vida Elan. O cover da canção, tá, gente? É o cover. A gente destaca e vai destacar sempre isso, né, para valorizar o trabalho do irmão, a inspiração, o ministério do irmão, né, que tem toda uma questão aí também do trabalho dele, da canção que é dele, mas até em homenagem também a este irmão. Sim, Tem agradecimento, né? Gratidão também. Amém. Você tem alguma palavra final, alguma coisa que você quer falar para a gente se despedir daqui, dessa live? Não, meu Faltou desejo alguma coisa? não, meu desejo é que se cumpra o objetivo, né? Que seja um símbolo de unidade, que permita essa adoração conjunta, que, ao meu ver, é muito escatológica também, que aponta muito para a volta do nosso Senhor também. Que o contexto, a gente não pode precisar data e hora, né? A gente sabe disso, mas eu acho que um contexto mundial como a gente tem hoje, ele tem vários sinais aí que deixam, né, algumas pistas aí para a gente saber que talvez ele já esteja chegando esse tempo. Né? Pode ser daqui a 1 segundo, pode ser daqui a ainda, sei lá, 10, 100 anos. Não sei, só ele sabe. Mas o que importa é que a gente continue adorando em todo tempo, né? Até que ele volte, até que ele venha, né? E é isso. Amém. É isso, né? Meio-dia, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia, para Deus não tem isso, né? Fato é que está mais perto do que ontem, né? E Sim. menos perto do que amanhã. É verdade. Seja quando for, né? Seja quando for, vai ser bem-vindo. Até lá, a gente viva o dia a dia, né? No seguimento de Jesus, atualizando essa fé. Então, cabe a nós saber os tempos e os momentos, cabe a gente procurar testemunhar e ele nos dá graça de nos encontrar quando, seja a gente indo para ele ou ele vindo até a gente, ele nos encontre em preparação, né? Servindo. Com a lâmpada acesa, né? A lamparina acesa. A lamparina da fé, do amor, da caridade acesa nos nossos corações. É isso que eu e Raquel desejamos para você que está acompanhando a gente. O Tigrão também, com esse passear dele aí, ele também está com a gente, concordou com a gente aí. Que você também se abra a essa experiência na sua vida, no seu coração, você que está aí na sua casa,
e que essa canção, de forma simples, um cover, feito de forma muito singela, mas também com muita verdade, chegue ao teu coração, né? A gente não sabe em que momento essa canção vai chegar na tua casa, na tua vida, mas a gente sabe que se chegar, Deus tem algo a fazer no seu coração, né? Então, que Ele Amém. alcance te dando a paz, você que quando for ouvir, abra o seu coração para essa expectativa, ouça como quem recebe algo da parte de Deus. A gente está aqui colocando 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, Ele sabe o momento que você está vivendo na sua vida. A gente nem sabe quem você é, você que está acompanhando a gente aqui. E a gente nem quer saber nesse sentido. A gente sabe que Jesus sabe quem é você, Sim. né? E é isso que importa, né? E é isso que importa para nós. Então vai chegar no teu coração, então acolha, abra o seu coração e depois, se você quiser, partilhe. Comente no YouTube o que você sentiu no teu coração com relação a essa música, o que ela falou na sua história. Conversa lá quando essa música for postada, fala pra gente o que você sentiu, como que você estava e como que você ficou depois da música. Compartilha para as pessoas, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de amigos. Essa live também ela vai ficar salva aqui, você compartilha para as pessoas, só compartilha e deixa o Senhor fazer o resto. Tá bom? Amém. Então, a gente vai terminar, rezando. Queria pedir que a Raquel fizesse uma oração, eu faço também, e aí a gente encerra essa live. Senhor, obrigado por esse momento. Deus, nós queremos glorificar o teu nome por essa live. Também te agradecemos pela vida de quem está aqui conosco, quem vier assistir essa live, Pai, no futuro, Deus, em algum momento, que o Senhor toque e fale a esse coração, Deus. Que o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um, qual é o desejo mais íntimo, qual é o pedido mais angustiado, Senhor. Mas nenhum de nós sabe, Senhor, as pessoas que estão ao redor, Pai, mas só a pessoa e o Senhor, Deus. Então eu te peço que, Pai, segundo a tua vontade, Pai, conceda ao coração do teu servo, a tua serva, Pai, aquilo que precisa, Senhor, e sobretudo, toca no coração, Senhor, trazendo vida, Pai, trazendo transformação e trazendo a paz, que excede todo o entendimento, e aquela que só encontramos em Ti. É isso que te pedimos, que essa canção chegue e alcance, Pai, os corações, trazendo tudo que desejamos que traga, que é a unidade, o amor, Senhor, apontando para o Senhor, para um verdadeiro encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, amém. Amém, Jesus, amém, Jesus. Senhor, eu quero também em comunhão com Raquel, em oração a Ti, ela confirmar a moção de oração que o Senhor colocou no coração dela e se somar a esse clamor, estendendo para o nosso planeta, os nossos países, né, os países que estão nesse momento sofrendo. Quantas pessoas perderam pais, perderam mães, perderam filhos, por conta da guerra, por causa de bombas, por conta de violência. Recebe, Jesus, esse momento turbulento que o mundo vive atualmente, esse momento de guerra, de rumores de guerra, que Jesus, o príncipe da paz, possa visitar e desarmar os corações por dentro. Em nome de Jesus. Que a tua misericórdia, Senhor, se derrame sobre a humanidade, nos preservando de todo mal. Ofertando também, nesse dia 19, né, em comunhão com todos os cristãos, clamando pela paz mundial. Essa paz que começa no coração, o desarmamento dos corações, o desarmamento do ódio, da vingança, da raiva, do rancor. Que o seu sangue possa desarmar corações e preencher vidas com o poder do teu Espírito Santo. É o que te pedimos, Senhor, no teu nome. Amém. Amém. Obrigado, Raquel, Tigrão, obrigado a você que esteve com a gente aqui. E a gente se encontra, então, no dia 19 de março, 7 horas da manhã, através desse clipe. Acompanhe nas próximas semanas as postagens que a gente vai fazer ainda para preparar o nosso coração para esse dia. E dia 19 estaremos todos dizendo para Jesus: tu que estás assentado, exaltando o nome daquele que está sobre tudo. Então, um abraço para você. Boa noite, Raquelzinha, que Deus abençoe você, Tigrão, tua família. Você que está acompanhando a gente aqui, Deus abençoe sua vida. E até quinta-feira, se Deus quiser. Até lá. A paz de Jesus. A paz.